Ora, boa tarde. Hoje é o dia 7 de 1 de 2021 e são 14 horas e 36 minutos. E hoje é quinta-feira, aleluia. Então, que a paz seja convosco. A paz, o Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Glória ao Senhor. Depois veio o Senhor Espírito Santo no dia de Pentecostes e se manifestou como um vento veemente e como línguas de fogo, e entrando em cada um dos seus filhos fê-los falar em línguas. E manifestou-se de várias formas. Glória ao Senhor, aleluia. Então hoje vamos fazer uma gravação e vamos começar por um hino que é Com Fé. Com fé o mundo e as trevas vencerei. Com fé as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia e sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei. E entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. Com a unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Vou ser fiel como Jesus até à morte. Aleluia. Integridade no falar e no agir eu vou conseguir. Vamos ler o 280. Hosana, Hosana, Hosana ao Cristo da cruz. Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor Jesus. Cada chaga nos curou, com sua dor nos libertou. Fez-se pobre lá na cruz e da miséria nos tirou. Aleluia. À direita de Deus Pai seu lugar conquistou. Com poder e autoridade do pecado nos livrou. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos agora gravar um vídeo cujo título e proposição é o seguinte. Glória ao Senhor. Vamos falar dos que estão cansados e oprimidos. Vamos falar que devemos esperar na palavra de Deus, porque Ele promete que nos fortalecerá. Vamos falar que Deus promete usar a sua palavra para nos fortalecer. Vamos falar que Deus até usou e mandou um anjo do céu para fortalecer o Senhor Jesus Cristo antes da sua morte na cruz. Vamos falar que o Pedro e o João foram fortalecidos para crerem que a ordem do Senhor Jesus Cristo em Marcos 16, verso 18, era e é verdadeira. E diz: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vamos falar que o Senhor Espírito Santo fortalece o espírito de cada um com a glória ou a energia da Trindade. Vamos falar que a sua glória ou a sua energia dá-nos o fruto do Senhor Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Vamos falar que o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Espírito Santo são um só e único Deus vivo.
vamos falar do facto da existência de algo firme que esperamos, porque Deus diz que a sua palavra, Deus diz na sua palavra que ela existe. Vamos falar que Deus na sua palavra manifestou que essa energia chamada fé existe e se põe em movimento quando Deus e os seus filhos dão uma ordem. Por exemplo, quando Deus disse haja luz, essa luz apareceu. Vamos falar que existe uma energia elétrica que põe em movimento máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar pratos, etc. A fé dá-nos capacidade de entender. Exemplo, ninguém via o meu corpo humano, graças a Deus, até que Deus o criou dentro do útero da minha mãe. A fé faz-me entender que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. O meu espírito entende porque tem fé. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 11, 28 a 30. Aleluia. E diz assim, disse o Senhor Jesus Cristo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os seres humanos adultos quase todos andam cansados e oprimidos. Então podem vir ao Senhor Jesus e Ele nos aliviará, nos livrará do cansaço e da opressão que vem do nosso inimigo, que, apesar de ser invisível, faz muitas maldades, porque ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então o Senhor Jesus continua a dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, o seu jugo é a sua palavra, ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina também. Repetindo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Também o São Paulo diz, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso e humilde de coração, porque estamos a imitar o Senhor Jesus Cristo. Então vou ler outra vez. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então quando eu aprendo do Senhor Jesus, eu recebo como Senhor e Salvador, aquele jugo do diabo é desfeito. Glória ao Senhor. E e o Senhor Jesus põe sobre nós o seu jugo, sua autoridade. Vou ler outra vez. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, de espírito. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o nosso espírito e alma ficam livres da opressão do inimigo, né? Do cansaço do inimigo. Agora, fisicamente, ainda não fomos transformados, como São Paulo diz, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para termos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo.
Vou ler outra vez. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Então obtemos muita fé em conhecer a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vou ler outra vez. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então devemos esforçar-nos por crer. Ler outra vez. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém, glória ao Senhor. Vamos aqui ao Salmo 31, 24. Esforçai-vos. Nós temos que fazer alguma coisa, não é? Então temos que orar, cessar, temos que ler a palavra de Deus, entendê-la, etc. Então o versículo diz: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Então o que é que Deus vai fortalecer? O nosso coração, que é o nosso espírito. É o homem interior. Fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então devemos esperar em Deus, glória ao Senhor. Salmo 119, 27 e 28. O salmista diz a Deus: faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. O Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, etc. Portanto, devemos esforçar-nos, como eu estava a dizer, para crer, e ao lermos a sua palavra, verificamos em toda a Bíblia que a Bíblia é um livro de Deus. Por tudo, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo cumpriu mais de 300 profecias, e tudo o que a Bíblia diz é verdade, mas numa linguagem bela, glória ao Senhor. Então vou ler outra vez. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Amém, Pai. Faço minha esta oração. Assim falarei das tuas maravilhas. Vamos falar das maravilhas de Deus, os milagres. Desde o tempo, sei lá, do Abraão, ou mesmo antes, quando ele criou o homem, o Senhor estava a fazer maravilhas. Vou ler outra vez. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, da maneira como Deus age, como Ele pensa, fala e age. Então vou ler outra vez. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Como o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Outro versículo. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então a nossa alma precisa que Deus nos fortaleça para não andar triste. A alma não deve andar triste. Precisa que Deus a fortaleça segundo a sua palavra. A sua palavra fortalece-nos. Lucas 22, 42 a 44. O Lucas está a falar do que se passou com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não havia nenhuma maneira de Deus nos poder salvar se Jesus não morresse por nós. Então o São Lucas diz, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a vontade humana do Senhor Jesus não era morrer por nós. Ele imaginava o sofrimento que teria que passar nas mãos dos homens maus. Vou ler outra vez, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então eu e creio que todas as pessoas têm uma vontade diferente da vontade de Deus. Têm vontade de falar, pensar, falar coisas que não devem fazer. Não devem pensar nem falar. Vou ler outra vez, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Fazer uma operação a sangue frio, assim, ficar pregado numa cruz, não é nada agradável. Mas o pior ainda foi que Jesus ficou separado do Pai por algum pouco tempo. Então vamos a outro versículo. E apareceu-lhe um anjo do céu que fortalecia ao Senhor Jesus Cristo. Os anjos têm um grande trabalho também para ajudar os pregadores a pregar o Evangelho. Eles estão atentos para ver se os pregadores precisam de alguma coisa, etc. Outro versículo. E Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. O Lucas era médico e ele sabia do que é que se passou. Atos 3:16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome, podemos ter fé no nome de Jesus. Fez o seu nome fortalecer a este, era um homem que há mais de 40 anos andava, era posto no templo, na porta do templo, a porta era a Porta Formosa. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que era o homem que estava lá a pedir esmola, este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por Jesus deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quando Deus cura, quando Jesus cura, a saúde fica perfeita. Ou melhor do que era antes. Vamos ler em Efésios 3:16. Era São Paulo a escrever: para que segundo as riquezas da sua glória, da glória de Deus, da energia de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos, corroborados, com poder, com a energia de Deus, energia do Espírito Santo. Onde? No homem interior, ou seja, no nosso espírito. Vou ler outra vez. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu espírito no homem interior. Glória ao Senhor. Vamos ler em Colossenses 1:11-13. Diz São Paulo também à igreja de Colossos: corroborados em toda a fortaleza, fortalecidos em toda a fortaleza, em tudo precisa ser fortalecido, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, da sua energia, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. O outro versículo: dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória ao Senhor. Salmos 42, 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Às vezes é bom tentar pensar na raiz do problema que faz que a pessoa fique triste, né? Que abatida. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. A alma fica perturbada se não perdoou, se não fez aquilo que devia fazer. O São Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem ou não faz, comete pecado, fica em pecado. Se a pessoa também, o marido, se irar contra a esposa ou a esposa contra o marido, não deve deixar isso para outro dia, mas deve dizer-lhe, a mulher ao marido, olha marido, perdoa-me porque eu isto ou aquilo, né? Vou ler outra vez. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus. Devemos esperar em Deus. Ele é o único que tem a fé, que disse haja luz e houve luz, etc. Vou ler outra vez. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Se a pessoa se sente mal, tem que ter fé que Deus vai ajudá-lo, não é? Salmo 43, 4, 5. Então irei ao altar de Deus, diz o salmista. Vou repetir. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Quando nós estamos na presença de uma pessoa amiga que nos alegra, é parecido com isto. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, Deus vai-te alegrar, etc. Pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. Aleluia. Salmo 71, 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Amém. Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outro versículo. E não sejais conformados com este mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, diz Santiago, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus e Deus não podem viver com as trevas. Vou ler outra vez. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação. Quando nós lemos a palavra de Deus e queremos, então nós somos transformados, o nosso espírito é transformado para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Gênesis 1, 1 a 3. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Há quem diga que a terra ficou sem forma e vazia porque teria sido a queda do
do anjo que servia a Deus, que era um anjo perfeito e tal, e revoltou-se contra Deus. Eu acho que vejo nisto aqui uma grande loucura da parte daquele que se revoltou contra Deus. Vou ler outra vez. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz. E houve luz. Glória ao Senhor. Quando Deus fala e diz-nos para falar, é porque Ele sabe que há leis criadas por Ele mesmo que nos dão base para isto, para falarmos, dizer haja luz e haverá luz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento faz lembrar uma rocha forte. Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso sol espiritual, etc. Ele é todo o bem para nós. É justo e temos que obedecer-lhe, não é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. A fé também não se vê, mas atua, é uma energia maior do que todas. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que a fé nos dá entendimento, não é? Vem de Deus e Deus usa a fé para nos dar entendimento. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que já se via. Não. Foi feito como Deus quis que fosse feito. Amém. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Crer é ter fé, é usar a fé, falando. Creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Deus não fica a dizer nada a ninguém. Tudo que o bem e mal, né? Porque tudo que o homem semear também se fará. Deus não se deixa escarnecer. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, o entendimento também não se vê, né? Pelo menos à vista desarmada não se vê. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. É graça porque Ele nos dá tudo de graça, né? Lá em 2 Coríntios 12, 7 a 9, mais ou menos, diz que o Senhor disse a São Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está atento. Há um versículo que diz, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com a tentação vos dará o escape, para que possais suportar. Portanto, o São Paulo tinha um espinho na carne, que era um espírito enviado pelo diabo para o humilhar. Mas o Senhor lhe deu vitória, deu-lhe o escape, para que ele pudesse suportar e ficasse mais que vencedor. 2 Pedro 3:13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Isto faz parte do futuro e das promessas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos falar do que falamos. Glória ao Senhor. Falamos dos que estão cansados e oprimidos, e Jesus os livra disso. Falamos que devemos esperar na palavra de Deus,
porque Deus promete que nos fortalecerá. Dissemos que Deus promete usar a sua palavra para nos fortalecer. Falámos que Deus usou um anjo do céu, um dos seus anjos, para fortalecer o Senhor Jesus Cristo antes da sua morte na cruz. Falámos que o Pedro e o João foram fortalecidos para crerem que a ordem do Senhor Jesus Cristo em São Marcos 16:18 era e é verdadeira. E essa passagem diz: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falámos que o Senhor Espírito Santo fortalece o espírito de cada um com a glória ou a energia da Trindade. Amém. Falámos que a sua glória ou a sua energia dá-nos o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Falámos que Deus nos fortalece pelo fruto do Senhor Espírito Santo. Nos fortalece porque já nos tirou da potestade das trevas, ou na verdade nos livrou da autoridade que desde a queda da Eva e do Adão o diabo exercia sobre eles e os seus descendentes. Falámos que eu, quando recebi o Senhor Jesus Cristo, fiquei debaixo da sua autoridade, e como vimos em Mateus 11:28-30, o Senhor Jesus pôs o seu jugo, sua palavra, sobre mim e desfez a autoridade do jugo do diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Falámos que o Senhor Jesus Cristo nos fortalece na fé e nos dá o fruto do Senhor Espírito Santo. Então a minha alma espera em Deus continuamente e o louvo cada dia mais e mais. Amém. Então digo-lhe o seguinte: Pai Celestial, apresenta-te o meu corpo vivo, santo e agradável a ti. Também te peço que o mantenhas com saúde e me ensines a comer e beber o que me convém. Também peço que me dês sabedoria para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então falámos também que o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Espírito Santo são um só e único Deus vivo e verdadeiro, Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele é omnipresente, omnisciente, imanente, transcendente, etc. Falámos do facto da existência de algo firme que esperamos, porque Deus diz na sua palavra que ela existe. Deus na sua palavra manifestou que essa energia chamada fé existe, apesar de invisível. Isso põe em movimento quando Deus e os seus filhos dão uma ordem. Por exemplo, quando Deus disse haja luz, essa luz apareceu. Então esta fé existe. Também existe uma energia chamada energia elétrica que põe em movimento, quer dizer, pode ser produzida por máquinas em movimento, pelo movimento das águas do mar, pelo sol, etc. Há várias maneiras, mas também é invisível. Portanto, existe uma energia elétrica que põe em movimento máquinas de lavar roupa, pratos, etc. E a fé, que é invisível, dá-nos capacidade de entender. Exemplo, ninguém via o meu corpo até que Deus o criou dentro do útero da minha mãe. E também falamos que a fé faz-me entender que Deus existe.
eu também falamos que o meu espírito entende que Deus existe porque tem fé que vem de Deus. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos e amigos, estamos terminando. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e convosco. Tchau, irmãos e amigos. No nome do Senhor Jesus Cristo.